Olá doutora, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Operando com Segurança. Eu sou Humberto Cordella e aqui nós discutimos pontos sensíveis da sua relação com o seu paciente, de modo a torná-la cada vez mais clara, mais segura, eliminando com isso todos os riscos. O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre os mecanismos de defesa dentro do Código de Defesa do Consumidor. Eu queria, antes da gente entrar nesse bate-papo, trazer um pouquinho para você do conceito do que a gente vem fazendo aqui nesses vídeos. Eu imagino que a sua vida atribulada não te permita ficar vendo vídeos que tragam conteúdos jurídicos. Então, a nossa grande intenção aqui é transformar todo esse conhecimento jurídico em pílulas palatáveis, para que você possa capturar o que precisa ser feito, introduzir no seu dia a dia e se sentir cada vez mais seguro. A gente não quer aqui trazer para você conteúdo denso, informação técnica, porque isso para você não faz a menor diferença. A gente já fez o trabalho por você. Eu, pessoalmente, li mais de 450 acórdãos para entender a mentalidade do judiciário quando o assunto é responsabilidade civil médica na cirurgia plástica. Então, o que eu trago para você é um substrato, um suquinho de tudo aquilo que eu já li a respeito desse assunto, tudo aquilo que eu já estudei e mais do que isso, tudo aquilo que eu vivenciei na minha carreira defendendo médicos. Eu fiz uma promessa e escolhi um lado. Eu sempre defenderei os médicos. Nunca advoguei contrário a nenhum médico, porque eu entendo que o que vocês fazem é uma verdadeira arte. Vocês entregam algo incrível para as pessoas. E quando eu comecei a estudar toda a jurisprudência, eu comecei a observar que vocês eram injustamente condenados por questões relacionadas a detalhes. E aquilo me gerou um baita desconforto. É como se fosse um chamado, sabe? É como se alguém chegasse para você e falasse assim, faz alguma coisa por essa classe. Então eu comecei a mergulhar, decifrar os códigos que estavam por dentro da jurisprudência e comecei a montar algo em que os médicos pudessem ter segurança em fazer o seu trabalho. Eu quero que você entre no centro cirúrgico cada dia mais seguro, cada dia mais convicto de que você pode fazer o seu trabalho com tranquilidade, porque tudo o que você precisava fazer antes foi feito. Esse é o trabalho, esse é o foco, prevenção. A gente trabalha sempre no conteúdo anterior, no passo anterior à cirurgia. Eu preciso que você faça algumas coisas para que você tenha a segurança jurídica de quando entrar no centro cirúrgico, saber que você está tranquilo, que tudo aquilo que a lei te exige, tudo aquilo que os tribunais te exigem, efetivamente já foi feito e você não vai correr nenhum risco. Maravilha! Feito esse preâmbulo, então vamos direto ao assunto. O Código de Defesa do Consumidor, ele é aplicável ao ramo da medicina. Eu já gravei um vídeo, convido você a assistir esse vídeo, tá incrível, eu trago exatamente quais são os elementos, trouxe o primeiro acórdão enfrentado pelo STJ com relação a esse tema, fixando o que a gente chama de precedente, ou seja, o STJ já fechou questão e a gente não briga com a regra do jogo. Aqui não há mais aquela discussão, olha, não deveria ser, eu acho que poderia ser diferente. Não, aqui o conceito é outro. A regra do jogo é essa, então vamos usar a regra do jogo a nosso favor? Vamos tirar o que há de melhor da regra do jogo para que a gente consiga efetivamente defender o médico, trazer mecanismos de segurança para que ele não caia no risco de eventualmente lá na frente descobrir que ele deveria ter feito alguma coisa que ele não fez. Ou pior do que isso, vou testar uma tese defendendo o médico e levo esse médico à derrota porque eu simplesmente quero brigar com a regra do jogo. Então aqui, ó, de verdade, não discutimos a regra do jogo. A gente usa a regra do jogo a nosso favor. E esse é um preceito que vem dando muito certo. Porque se você sabe efetivamente o que diz a regra do jogo, você consegue usar ela a seu favor. Bom, então falando um pouco sobre essa questão dos mecanismos de defesa do Código de Defesa do Consumidor. O primeiro deles é a excludente de responsabilidade.
Aqui eu não vou entrar na técnica, eu não estou falando para advogados, eu estou falando para médicos. Eu tenho certeza absoluta que para você pouco importa qual é o nome técnico e como isso funciona. O que você quer saber é o que é que eu tenho que fazer para não correr nenhum risco. E esse é meu compromisso com você. É isso que eu quero te entregar. Em todos os meus vídeos, em todas as minhas falas, você vai perceber sempre que eu vou estar sempre guiado por um senso de pragmatismo. Eu não quero te contar como funciona. Eu quero te dizer o que você precisa fazer para você não correr o risco de ser condenado. Falando então do primeiro mecanismo de defesa que o médico dispõe dentro do Código de Defesa do Consumidor, é quando ele presta o serviço e ele consegue demonstrar que o serviço foi bem realizado ou bem executado. E aí, lá no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1º, ele fala o seguinte, olha, tendo prestado o serviço, o defeito não existe. E de que forma você consegue usar isso a seu favor? Quando eu pensei sobre esse assunto, quando eu li a jurisprudência, quando eu avaliei como efetivamente ajudar os médicos, e não foi assim do dia para a noite, eu quero dizer que demorou muito tempo para essa ficha cair para mim, eu fiquei pensando assim, como que eu posso criar um documento que eu torne objetivo o fato de que o médico fez aquilo que se esperava que ele fizesse. E aí eu fiquei martelando isso na minha cabeça, como demonstrar que o médico fez o que se esperava que ele fizesse. E aqui eu estou te falando que eu fiquei pensando sobre isso, é porque você poderia simplesmente falar assim, ah, mas tá bom, eu fiz e aí a perícia vai constatar. E aí, de novo, o meu conceito aqui é preventivo. Levar isso para a perícia me dá uma sensação de que você fica sujeito ao crivo do perito. E você tira da história todo o aspecto objetivo. E já aconteceu comigo, tá? Várias vezes, inclusive. Já tive casos do perito ser nomeado e ele não ser especialista em cirurgia plástica. E várias vezes eu tive brigas dentro do processo dizendo o seguinte, não faz o menor sentido, absolutamente não faz o menor sentido ter uma pessoa que é médica, mas que não tem a formação técnica para avaliar se isso foi bem feito ou não, né? Ou seja, se efetivamente o serviço foi bem prestado ou não. Então, batendo muito nessa tecla, eu fiquei pensando, e se acontecer, como já aconteceu comigo, de eventualmente ser um perito médico não especialista em cirurgia plástica? Como esse cara vai avaliar esse caso e efetivamente dizer que tudo foi bem feito? E aí cheguei à seguinte conclusão. A gente precisa deixar claro dentro do contrato qual é o resultado que você efetivamente se comprometeu a entregar. Peraí, Humberto, deixa eu entender melhor. Você está dizendo para mim que eu tenho que dizer dentro do contrato o que eu vou entregar para essa paciente? Exato. E vou te dizer mais, eu fui além. Eu criei uma cláusula que eu crio um antagonismo entre o estado que a paciente gostaria que você entregasse e o estado que efetivamente você entregou. É como se eu fizesse um contraponto entre o que ela gostaria no melhor dos mundos e o que efetivamente a sua técnica objetivava entregar. Caraca, mas espera aí, deixa eu entender melhor. Você está dizendo para mim então que eu tenho que colocar no meu contrato, e só voltando num ponto, contrato, porque eu já gravei um vídeo, já expliquei aqui como funciona, né? Se você não tem um contrato, você precisa ver esse vídeo. Se você só tem termos de consentimento informado, você precisa ouvir essa aula, porque lá eu explico muito por que é importante ter um contrato. Então, voltando aqui, dentro desse contrato você tem que ter uma cláusula que gera o contraponto entre o que a paciente gostaria que você entregasse, e aí eu chamo isso de expectativa, e o que efetivamente você planejou entregar. Eu chamo isso de resultado planejado. E aí é que é legal, porque imagina o seguinte, você vai para uma audiência, chega lá, a paciente vai dizer que não gostou do resultado. Você vai poder mostrar para o juiz o seguinte, olha, excelência, eu tinha aqui uma expectativa dessa paciente, inclusive eu registrei por escrito. Ela queria, por exemplo, ficar com o abdômen tanquinho, que aparecesse os gominhos, com a barriga chapada. E eu expliquei para ela que a técnica que eu ia aplicar não ia entregar para ela essa barriga tanquinho. Eu expliquei isso por escrito. Olha a diferença. Eu quero que você pare agora um minutinho e reflita o quanto isso é poderoso.
Não é mais aquela conversa dentro do consultório. É muito mais que isso. É muito mais poderoso do que simplesmente uma conversa. Simplesmente um depoimento dizendo, olha, eu falei para ela durante todas as consultas que ela não teria uma barriga tanquinho. Então, se você tem isso por escrito, e aí eu já vou falar mais para frente por que tem que ser isso por escrito, você consegue demonstrar para o juiz que aquela imagem, aquela expectativa que a paciente criou não foi por conta do que você prometeu. Foi por conta do que ela idealizou. Mais do que isso, você consegue mostrar inclusive para o juiz o que é que efetivamente você se comprometeu. Não é aquela barriga tanquinho. É a redução da gordura corporal. É a tonificação dos abdômenes, eventualmente por uma diástase. Não é, sob hipótese alguma, barriga tanquinho. Até porque, e vocês podem falar isso com muito mais propriedade do que eu, muitas vezes a lipoabdominoplastia ou até mesmo a abdominoplastia, ela não tem o condão de retirar toda a gordura corporal. Aliás, e eu lembro de ter ido em diversos congressos médicos e eu vi muito isso. É uma questão até de segurança que não se retire toda a gordura. Existe um percentual admitido por dentro da técnica para retirada de gordura. Então você tira mais para fazer a barriga tanquinho e você coloca em risco a paciente. Então não faz o menor sentido isso. Agora, quando você tem, de novo, e eu quero enfatizar muito esse ponto da prevenção. Quando você tem dentro do seu contrato o cotejo analítico entre o que ela idealizou e o que você prometeu, fica muito mais simples você usar essa excludente de responsabilidade que eu te falei para justamente evitar que o juiz te condene por um resultado que você não se comprometeu. Eu preciso muito que isso fique claro para você. E se você ficou com dúvida, me manda mensagem, tem nossas redes sociais, interaja comigo, me traz a tua dúvida, porque eu posso usar inclusive isso nos próximos vídeos. Isso é muito importante. Quando eu descobri isso, eu comecei a não brigar mais com a regra do jogo. Eu tenho um caso de um cliente meu, já até comentei isso em outros vídeos, que ele prometeu para um paciente, dentro de um processo de ginecomastia, reduzir o volume das mamas. Então o compromisso dele ficou claro lá no sentido de que ele deveria reduzir o volume das mamas. Ele entregou esse resultado, é visível que ele entregou esse resultado. Só que na cabeça do paciente, ele queria que ele entregasse ainda mais. Inclusive ele até contesta na ação judicial que o médico não retirou toda a glândula. E olha que incrível isso. Dentro do contrato, esse meu cliente colocou que não retiraria toda a glândula. E explicou por quê. Não vou retirar toda a glândula, porque a técnica cirúrgica prevê a manutenção de parte da glândula justamente para evitar a necrose. Ou seja, aquela técnica, aquele resultado prometido tinha uma correlação direta com um dos riscos. Então ele estava totalmente fechado. Quando o paciente entrou em juízo falando, olha, o resultado como ficou, e foi até, de certa forma, falando bem rasgado, tosco até, porque ele pegou uma foto e fez um risco dentro do painting brush, dizendo que eventualmente aquilo gerou alguma assimetria, nada técnico, né? E aí o ponto que a gente bateu foi, olha só, aqui está a foto anterior, aqui está a foto posterior. A pergunta é, olhando para a foto do antes e olhando para a foto do depois, é possível você avaliar que houve a redução da mama através do processo de ginecomastia? A resposta chega a ser intuitiva. É óbvio que houve. É evidente que houve. Então, eu consigo usar a estrutura do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1º. Tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Porque eu tirei toda a parte subjetiva da discussão. A pergunta é, reduziu a mama ou não reduziu a mama? As fotos dizem, reduziu a mama. Tanto é verdade que tem uma coisa que os juízes fazem dentro do processo, quando eles saneiam o processo, que chama fixar os pontos controvertidos, ou seja, aquilo que as partes devem efetivamente produzir de provas. Ficou absolutamente claro que o juiz só queria saber o seguinte, o resultado foi entregue ou não? E qual o resultado? Essa que é a grande pergunta.
Qual o resultado? Aquele que efetivamente está dentro do contrato. Não aquele que está na cabeça do paciente. Esse eu consegui extirpar. O resultado que o médico inseriu dentro do contrato. E mais, o resultado que no final do dia foi o que ele se comprometeu durante as consultas. Então, muito importante esse ponto. Gostaria muito de frisar isso para você, porque isso te ajuda demais. Agora, a gente precisa lembrar sempre de uma coisa importante. É um mantra na minha vida. Você precisa fazer isso antes da cirurgia. Você precisa escrever isso no contrato antes da cirurgia. Você precisa fazer isso quando tudo está bem, para usar quando tudo não estiver tão bem. Então, por isso o aspecto preventivo. Por isso que você vai ouvir sempre eu batendo nessa tecla. Não adianta corrigir depois. O advogado pode conseguir alguma coisa na ação? Pode. Eu já consegui coisas que às vezes até eu fico em choque com o que eu consegui. Mas não é todo dia. E eu preciso ser honesto com você. Quando eu li 450 decisões judiciais, o que eu vejo, e eu tenho uma estatística, vou contar isso para você mais para frente, eu tenho uma estatística que 88% dos médicos perdem as ações, apenas 11% ganham. E a pergunta é, por que eles perdem? E por isso que eu venho gravando esses vídeos. Para te contar o que eu entendi sobre essa questão da perda das ações judiciais pelos médicos por questões relacionadas a detalhes. E isso eu não quero mais que aconteça com você. Então, falamos lá, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1º, tendo prestado serviço, o defeito inexiste. Agora vamos para o segundo, que é a culpa exclusiva da vítima. Humberto, como que eu uso isso a meu favor? É simples. Eu faço isso de duas formas dentro do contrato, essencialmente. Como é que faz isso? Bom, no primeiro ponto, eu coloco dentro do contrato uma cláusula que cria obrigações para o paciente. Explica melhor. É o seguinte, dentro de uma cláusula que eu chamo responsabilidades do contratante, eu inseri um trecho que diz o seguinte, o paciente deve seguir as seguintes orientações com relação ao dia anterior à cirurgia, ou seja, o pré-operatório. E como é que funciona isso? O médico vai colocar lá, olha, um dia antes da cirurgia eu quero que você não beba, eu quero que você não fume, eu quero que você não use remédio, eu quero que você não passe creme no corpo, enfim, todas as orientações que vocês sempre dão para o paciente para o dia da cirurgia. Agora, qual que é o grande X da questão aqui? Quando você colocar isso dentro do contrato, se eventualmente esse paciente, lá na frente, tiver alguma consequência por conta de algo que ele fez ou deixou de fazer, que você orientou por escrito a ele dentro do contrato, eu consigo usar exatamente essa estrutura. Fala assim, olha, o resultado só não aconteceu porque um dia antes da cirurgia o paciente fumou e eu consegui comprovar através do calibre das veias, por exemplo. E aqui eu estou dando um exemplo hipotético, tá? Ou pior, vamos imaginar que o paciente tenha ingerido bebida alcoólica e isso tenha dado alguma complicação no dia. Ou ele tenha tomado, muito comum, né, aquele remédio que afina o sangue e tal, e aí eventualmente você não consegue estancar lá a hemorragia por conta disso. Então, esse é o grande X da questão. Você tem que colocar as coisas que ele tem que fazer antes, isso tem que estar claro dentro do contrato, porque lembrar, você precisa isso por escrito para usar isso a seu favor depois. Fala, olha, eu avisei, ele sabia disso, ele assinou o contrato sabendo disso, e ainda assim ele fez, então o resultado decorre disso. Tá? Em relação a orientações pré-cirurgia, é mais ou menos esse contexto, mas o que mais acontece é a segunda opção, que são as orientações pós-cirurgia. Essas são mais recorrentes. E o que você discute nessas orientações pós-cirurgia? Bom, imagina o seguinte, você foi lá e fez uma mamoplastia de aumento, e você deixou claro dentro das orientações pós que a paciente não poderia, por exemplo, levantar peso, ou não poderia ir para a academia, para usar um exemplo bem clássico. E vamos imaginar que a paciente tenha descumprido essa orientação, tenha ido para a academia e eventualmente tenha havido uma deescência de pontos lá, abriu os pontos e aí ela apareceu lá no seu consultório dizendo o seguinte, ai doutor, puxa vida, eu estava tanto tempo sem ir para a academia, eu resolvi ir para a academia achando que era besteira e que nada ia acontecer. Nossa, o senhor tinha razão e de fato abriu os pontos. E vamos imaginar que você foi lá, fechou os pontos
e por conta disso criou uma cicatriz inestética. O que é que você vai fazer a seu favor nessa história? Você vai dizer o seguinte: olha, excelência, eu disse a essa paciente que uma das orientações pós-cirurgia era que justamente ela não fosse à academia. E a paciente, excelência, descumpriu essa orientação médica e por conta disso acabou abrindo os pontos. E depois, quando eu fechei, por conta disso, acabou criando essa fibrose, essa queloide, e aí, por isso que ela tem essa cicatriz no formato que ela tem hoje. O que eu, como seu advogado, faria? Falei, olha, o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2º, diz o seguinte, olha, se o defeito na prestação de serviço decorrer de algo relacionado ao paciente, o médico tem a sua responsabilidade extirpada ou mitigada. Então, eu só diria o seguinte, olha, o resultado danoso que ela vem reclamar nessa ação aconteceu por culpa exclusiva dela. E aí eu uso essa excludente. E por isso que eu falo que o Código de Defesa do Consumidor é tão maravilhoso nesse ponto. Você não tem essas excludentes dentro do Código Civil. Então é bom quando você fala assim, olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele regulamenta a responsabilidade civil médica. É ótimo, porque é um microsistema normativo dos mais eficazes que nós pudermos criar. Então, vamos usar ele a nosso favor. Então, se você tem lá a orientação do que ele tem que fazer antes e o que ele tem que fazer depois, fica muito mais simples para você mostrar que aquele resultado adverso aconteceu por culpa exclusiva da vítima. Eu queria aproveitar esse ponto para te contar uma história que aconteceu com um cliente meu. Ele foi fazer uma abdominoplastia, salvo engano, ou uma lipo, acho que era uma abdominoplastia. E aí, quando ele terminou a cirurgia, e fechou e concluiu, ficou tudo ótimo. Tempos depois, a mulher começou a apresentar uma queixa de dor e etc e tal, e foram ver ela estava tendo uma hemorragia interna. Levaram ela novamente para o centro cirúrgico, abriram a paciente e não conseguiam, sob hipótese alguma, estancar essa hemorragia. Era um hospital apenas de cirurgia plástica, não tinha o aparelhamento adequado, fizeram a remoção para um hospital de grande porte, e aí ela foi para a UTI e tal, e a todo instante a equipe ficava assim, muito preocupada para saber o que efetivamente tinha gerado aquela hemorragia. Então, checaram tudo internamente, viram que não tinha nenhum corte, nada que tivesse dado origem a essa hemorragia. E aí, tempos depois, lembraram o seguinte, falaram, olha, nós estamos aqui numa epidemia de dengue, é assim, coisa de um dia depois, pode ser que ela esteja com dengue hemorrágica ou algo do gênero. Fizeram a sorologia e de fato constataram que ela estava com dengue hemorrágica. Infelizmente, essa paciente veio a óbito e ela entrou com a ação. Quando ela entrou com a ação, uma das nossas defesas era justamente a seguinte, porque a gente acabou descobrindo também posteriormente pelo relato do marido, que ela já sabia que ela tinha contraído dengue hemorrágica antes. Mas ela estava tão ansiosa para fazer a cirurgia que ela, na verdade, preferiu omitir isso do médico, porque ela achou que não teria qualquer relevância. E dentro do contrato, a gente coloca uma cláusula dizendo o seguinte, você tem a obrigação de informar ao seu médico qualquer situação que interfira na sua saúde e no seu bem-estar e que possa colocar você em risco. Inclusive, há uma excludente de responsabilidade dentro do contrato, baseado nessa que eu te falei agora da culpa exclusiva da vítima, de que qualquer informação sonegada ao médico e que eventualmente coloque essa paciente em risco, poderá excluir a responsabilidade do médico. Então, de novo, é muito importante que você tenha isso bem previsto dentro do seu contrato. Então vamos lá. Ponto número 1, tudo que a paciente tem que fazer antes. Ponto número 2, tudo que ela tem que fazer depois. E aí um terceiro é sempre colocar uma cláusula de que você pede que a paciente te informe qualquer intercorrência que ela tenha entre os exames que você solicitou e a cirurgia propriamente dita. Vou pegar o caso agora que eu acabei de te contar. O paciente contraiu dengue no meio do caminho e eventualmente isso levou ela a óbito por conta exatamente dela ter omitido. Se ela tivesse contado,
obviamente não teria sido feita a cirurgia, teria sido remarcada, ela teria curado da dengue hemorrágica, imagino eu, e aí sim ela poderia fazer a cirurgia com tranquilidade. Entende esse ponto? Agora imagine o seguinte, vamos levar essa história a um outro quadro. Imagine que não tivesse essa cláusula contratual e imagine que você não tivesse pedido a sorologia. Certamente esse cirurgião plástico seria condenado, e a ação foi improcedente, a gente conseguiu ganhar por conta disso. Certamente esse médico seria condenado porque fatalmente o juiz, imaginando eu que dentro da prova pericial, condenaria esse médico imaginando que foi ele que contribuiu para o evento danoso, ou seja, para a morte. Nesse caso havia até, quem entrou com a ação foi a filha, né? Havia pedido de pensão vitalícia, ou seja, a condenação seria altíssima. Portanto, eu sempre quero enfatizar com você de novo, você é até chato assim em alguns pontos, porque eu quero que você tenha essa mentalidade preventiva. Você precisa lembrar que não adianta pedir pelo amor de Deus para o advogado te salvar depois. Você precisa fazer alguma coisa antes. E essa coisa antes é o aspecto preventivo. Por isso que eu vou bater muito nessa tecla. Então, olha lá seu termo de consentimento informado. Eu sei que muitos já falaram para mim assim, doutor, eu já tenho meu termo de consentimento informado e lá tem tudo. Eu estou te dando essa informação. Estou dando de graça. Esse é meu compromisso com você. Vai lá, pega o que eu acabei de falar e olha e vê se seu termo de consentimento tem isso. Se você quiser chamar de termo de consentimento. Se é contrato, avalia se o seu contrato tem isso. Porque é isso que vai te salvar no final do dia, não é a habilidade do advogado dentro do processo. Tá? Terceiro ponto, informação clara, adequada e precisa ao paciente. Isso é um princípio dentro do Código de Defesa do Consumidor e eu quero muito te trazer a importância disso. Não há uma excludente propriamente dita com relação a isso, não está dentro daqueles rolos do artigo 14, como eu te falei, mas isso te ajuda demais, porque você consegue cumprir um aspecto principiológico da norma. Está lá no artigo 6º e ele anuncia lá que o consumidor precisa ter informação clara, adequada, precisa, e essa informação é que vai ajudá-lo à tomada de decisão. Então, quando eventualmente você tem um risco contemplado dentro de um contrato e esse risco se materializa após a cirurgia, você consegue demonstrar que você informou para o paciente e que de fato aquilo era um risco possível e desde que aquilo não tenha decorrido, e eu preciso fazer essa ressalva, de um erro médico, você consegue uma excludente de responsabilidade por conta disso. Quer dizer, olha, eu informei para o paciente, ele sabia dos riscos e eventualmente isso estava contemplado, X% da literatura técnica aponta que pessoas podem ter esse risco. Então, vou dar um exemplo simples. Imagine um encapsulamento de prótese que você tenha que tirar a prótese e colocar outra. Se eventualmente essa paciente te processar dizendo, olha, houve encapsulamento da prótese e eu então passei por um centro cirúrgico de novo, um processo anestésico, me colocou em risco. Então, se tudo isso de fato for desaguar no judiciário, você vai dizer, de fato aconteceu, excelência, está aqui previsto no contrato, eu informei para a paciente e isso é um risco previsto na literatura médica, X% das pessoas acabam tendo esse tipo de problema, então não tem qualquer responsabilidade do médico com relação a isso, tá? E por quê? Aí entra o quarto ponto, o quarto mecanismo de defesa do Código de Defesa do Consumidor, que é o seguinte, o parágrafo 4º exige que para a responsabilização do médico haja 3 coisas, imperícia, negligência e imprudência. Então, nesse caso do encapsulamento, a gente sabe que é uma rejeição do organismo e acho que tecnicamente vocês conseguem até explicar melhor do que eu, não é por conta da técnica cirúrgica, não é por conta do que o médico fez ou deixou de fazer, é uma decorrência desse tipo de cirurgia. Agora, qual que é o grande X da questão? Se eventualmente este risco não estiver contemplado lá e ele acontecer, o que o judiciário vai entender que você fez? Negligência. Você foi negligente. Você não trouxe para a paciente uma informação clara e precisa que desse a ela a possibilidade efetivamente de decidir se faria ou não a cirurgia. Tá? Então esse ponto é extremamente importante. Queria muito enfatizar para você. E aqui eu já concluo a nossa aula de hoje, nossa conversa de hoje, nosso bate-papo de hoje, pedindo para você, se você acha que isso tem valor, compartilhe com seus colegas, siga-nos nas redes sociais, que a gente sempre vai trazer informação
com muito conteúdo, com o objetivo de trazer clareza para você. Você precisa ter clareza do que precisa fazer para efetivamente não cair nesse tipo de situação.